Vamos começar orando, pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã, lembrando sempre de orar pelos enfermos que estão, aqueles principalmente que estão internados, né? Especial lembrar do Fábio Rogato, que é sobrinho da Fátima Rogato, lembrar do Paulo Rosa, que é o pai da Priscila Mascari, a sua mãe Maria, a mãe da Priscila, está em recuperação, né, do cateterismo, e também o irmão Humberto Fragão, que também está em recuperação do cateterismo que ele foi submetido. Tá? Então, vamos estar lembrando desses casos e de outros, né, de outros enfermos que têm sido motivo de preocupação, né, da nossa igreja e do nosso ministério de intercessão também. Então, eu vou pedir, pastor Edson, dá para o pastor abrir o áudio e orar por nós nesta manhã? Maravilhoso e excelso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua grandiosidade. Deus. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que a tua mão está estendida sobre cada um, Senhor. Assim nós apresentamos, ó Pai, os nossos amados, nossos irmãos, nossas irmãs, que estão precisando do Senhor, que o Senhor esteja restaurando a saúde. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós só podemos recorrer ao Senhor. E assim nós apresentamos, ó Deus, a cada nome. Especialmente, ó Deus, aqueles, segundo o pastor Kenji comentou, mais de 700 nomes que estão colocados naqueles cadernos que o pastor Galileu controla. Pai, para o Senhor isto não é nada. Por isso, Senhor, toma cada um em tuas mãos. Não sabemos exatamente quais são os assuntos que estão colocados em cada nome, mas o Senhor sabe, ó Pai. E é por isso que nós os apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor possa estar restaurando, o Senhor possa estar derramando a tua graça, a tua mão, Senhor, de restauração, de cura, seja no que for. E assim nós podemos orar, ó Pai, agradecidos, porque estamos orando em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Vamos, então, agora introduzir os livros proféticos. Então, Daniel, a partir do slide 54, né? A partir do slide 54, nós vamos ter, então, a exposição agora dos livros proféticos. Então, demos uma introdução ao Pentateuco, aos primeiros 5 livros da Bíblia. Depois nós falamos sobre os livros históricos, né? Pode passar para frente. Aí, livros proféticos, pode ir para o próximo slide. Aí, pode deixar aí. Então, nós falamos sobre o Pentateuco, sobre os livros históricos de Josué a Esther, e depois também nós demos uma introdução aos livros poéticos, de Jó a Cântico dos Cânticos. E agora nós entramos no último bloco, né, do Antigo Testamento. Nós estamos separando, dividindo em categorias, né? Então, na última categoria, que são os livros proféticos. Eles são, por nós classificados em maiores e menores, no sentido do tamanho da escrita, ok? Então, se você comparar Isaías, que tem 66 capítulos, com Obadias, que é somente um, vamos assim dizer, então dá para entender porque Isaías é chamado de profeta maior e Obadias profeta menor. Então, é assim que está classificado. Então, os 4 profetas maiores são Isaías, Jeremias, juntamente com Lamentações, que é de sua autoria, Ezequiel e Daniel. Os menores, são 12 os menores, de Oséias a Malaquias, tá?
alguns estudiosos sugerem, né, que os 12 menores, os profetas menores, sejam tratados, em termos de estudo, né, em bloco. Inclusive, batizam esse bloco de profetas menores de os 12, né, ou o livro dos 12. É interessante isso, porque na prática nós vamos verificar isso também com os outros com os outros profetas. A mensagem pregada pelos profetas, tanto maiores como menores, segue uma certa linha. Tem certos temas que são muito comuns nos profetas, e isso nós encontramos talvez com maior evidência nos profetas menores, por isso a sugestão de lê-los como um bloco só, né? O livro dos 12. Tá? Então, Isaías é o profeta que tem um livro com 66 livros, como nós dissemos, e ele... Pode passar o próximo slide, por favor? É um livro com 66 livros, e ele é tido até como uma pequena Bíblia, né? Por quê? Porque a Bíblia tem 66 livros, né? Os primeiros 39 são o Antigo Testamento, os 27 seguintes são do Novo Testamento, e eles dizem que Isaías também separa assim, o seu livro com dois temas distintos. Os primeiros 39 capítulos dizem respeito ao Messias vencedor, e os últimos 27 capítulos sobre o servo do Senhor, né? Então é interessante isso. Até falam que Isaías é uma mini Bíblia. Pois bem, vamos fazer aqui a distinção entre profetas e sacerdotes, né? Existe distinção entre eles? Sim, né? Então, os profetas, eles podiam descender de qualquer tribo de Israel. Os sacerdotes podiam apenas ser descendentes da tribo de Levi. E para ser sumo sacerdote, só podia ser da família de Arão, descendente de Arão. Os profetas representavam Deus diante do povo. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Então, veja aqui que o papel aqui é distinto. Então, os profetas representavam Deus, né? Eram porta-vozes de Deus, né? E eles, portanto, representavam Deus para o povo. E os sacerdotes eram os mediadores de Deus, né? Então, eles apresentavam ou representavam o povo diante de Deus. Daí a questão dos sacrifícios, né? Dos rituais que nós encontramos no templo, descritos no Antigo Testamento, tá? Os profetas atuavam geralmente no meio do povo, né? E os sacerdotes, a sua atuação estava limitada ao templo, obviamente, né? Porque tinham que servir lá no templo. Os profetas, né? Jesus é tido como grande profeta predito por Moisés em Deuteronômio, né? Então, vocês vão se lembrar lá no capítulo 18 que Moisés vai dizer que haveria um outro profeta como ele e que o povo de Israel deveria ouvi-lo. É uma referência a Jesus. Então, Jesus é o grande profeta predito por Moisés em Deuteronômio. E também, Jesus é o grande sumo sacerdote apresentado em Hebreus, na carta aos Hebreus. Aí você vai perguntar, mas escuta, você não disse que os sacerdotes têm que ser descendentes da tribo de Levi e também o sumo sacerdote tem que ser também descendente de Arão? Pois é, quando você lê Hebreus, você vai saber, vai conhecer que Jesus é de uma linhagem superior à linhagem de Levi, né? Que a linhagem de Jesus para o sumo sacerdócio é comparada à de Melquisedeque, tá? E aí você vai ver lá na carta aos Hebreus, né? Que ele vai dizer que quando Abraão ele depositou os dízimos aos pés de Melquisedeque, nas suas entranhas, Levi, que ainda não tinha nascido,
também estava se curvando a Melquisedeque, né? E se Jesus é da ordem de Melquisedeque, então Levi se dobrou à ordem de Melquisedeque em Abraão, tá? Essa é a explicação. Próximo slide, por favor. Bom, nós podemos resumir, né, a mensagem dos profetas em 3 pontos, tá? É um esboço que praticamente todos os profetas seguem para levar a sua mensagem, a mensagem de Deus ao povo de Israel. Então, o primeiro ponto da sua mensagem é a confrontação, quando eles denunciam que o povo quebrou a aliança com Deus, tá? Então, eles são bem contundentes, são bem assertivos. Vocês pecaram, vocês quebraram a aliança, o pacto com Deus. Então, os profetas jamais se preocuparam em elaborar um discurso politicamente correto. Eles eram muito objetivos naquilo que tinham que trazer ao povo de Israel, né? Por isso eles não eram muito benquistos, né? Diferente dos profetas de hoje, né? Os profetas de hoje são buscados, procurados. Eles não, né? Os profetas bíblicos, eles eram temidos, odiados pelos reis maus, né? Você vai se lembrar de Acabe, por exemplo, né? Reis maus que odiavam, né, os profetas. O Acabe, por exemplo, ele teve problema muito sério com Elias, né? Porque ele não gostava de Elias, mas tinha medo de Elias. Jezabel, a esposa de Acabe, né, prometeu que iria tirar a vida de Elias. Então, os profetas, eles tinham essa marca, né? Eles apresentavam de forma objetiva, assertiva, contundente, né, o pecado do povo. Então, diziam, vocês quebraram a aliança. Então, é uma confrontação. Vocês quebraram a aliança, e aí entramos no segundo ponto da sua mensagem, que era o anúncio do castigo iminente. Já que vocês quebraram a aliança, vocês serão castigados. Então, não somente havia a denúncia, né, acerca do pecado, da quebra da aliança, como também era anunciado o castigo iminente. Então, veja só, a mensagem não era uma mensagem palatável, né? Era uma mensagem dura, né? Porque o coração do povo também estava endurecido. Então, vocês pecaram, vocês serão castigados. No entanto, havia também o terceiro ponto da sua mensagem. Se houvesse arrependimento, então há uma chamada ao arrependimento, se houvesse o arrependimento, haveria a restauração. Então, sempre você vai verificar esse movimento, esses 3 pontos na estrutura da mensagem dos profetas, né? Então, a confrontação, o anúncio do castigo iminente e o arrependimento, um convite ao arrependimento, um convite ao retorno, né, ao pacto. Se vocês retornarem, se vocês se arrependerem, né, então haverá perdão, haverá restauração do povo. Então, em resumo, né, tanto os profetas maiores como os profetas menores vão seguir esse esquema, né, na sua pregação. Você vai poder observar isso estudando, sei lá, Jeremias, estudando Ezequiel, estudando Obadias, Naum, Sofonias. Eles vão seguir esse esquema de confrontação, de anúncio do castigo e do arrependimento, um chamado ao arrependimento e a sua consequência. Se arrependidos, voltariam então à sua condição de povo da aliança. Próximo slide, por favor. Bom, então nós entramos no livro de Isaías. É uma introdução, tá, gente? É uma introdução.
Então, o ministério de Isaías se deu no Reino do Sul, entre os séculos 8 e parte do século 7 antes de Cristo, ou seja, o ministério de Isaías se deu antes da queda de Jerusalém, que se deu em 586, tá? No século 6. Tá? Então, o Isaías vai testemunhar, sim, a queda de Samaria, a queda do Reino do Norte, né? E praticamente ele vai ser o instrumento de Deus para alertar o Reino do Sul para não seguir o mesmo caminho dos seus irmãos do Reino do Norte, tá? Então vamos lembrar na história. Salomão sucedeu a Davi, né? Depois Salomão teve um filho chamado Roboão, que o sucedeu no trono. Quando Roboão sucedeu a seu pai Salomão no trono, Roboão não foi sábio e, com uma decisão totalmente inconsequente, fez com que o reino de seus pais, Davi e Salomão, fosse dividido entre Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e que foi chamado também de Israel, né? E poeticamente de Efraim, então Reino do Norte, com 10 tribos, né? Ficando ao lado de Jeroboão, o rebelde, né? E o Reino do Sul, Judá, que é chamado também de Judá, cuja capital foi Jerusalém, e que reuniu apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ao sul, isso politicamente, tá, irmãos? Então, quando houve essa divisão, então o Reino do Norte, ele passa a ter Jeroboão como seu primeiro rei, e o Reino do Sul, Roboão e toda a dinastia de Davi. No Reino do Norte, só tivemos reis maus, reis que se distanciaram do pacto de Deus. No Reino do Sul, houve uma alternância entre reis bons e reis maus. Isaías vai trabalhar no Reino do Sul, tá? Ele vai, segundo alguns, ele tinha algum parentesco com a linhagem real, né? Ele tinha algum parentesco com a linhagem real, mas ele era um sacerdote, né? Então, portanto, ele teria que ser da tribo de Levi, ok? O esboço do livro de Isaías, é claro que nós estamos aqui simplificando, tá ok? Porque o esboço, se você for fazer um esboço mesmo, ele é bem detalhado. Isaías é o profeta mais citado por Jesus, né? No seu ministério conosco, tá? Então, nós vamos encontrar em Isaías 2 grandes blocos, alguns conseguem enxergar 3 grandes blocos, né? Mas vamos trabalhar aqui com 2. O primeiro bloco, do capítulo 1 ao 39, né, basicamente, tem a pergunta: em quem você confiará para o seu livramento? Lembrando que Isaías vai alertar o Reino do Sul acerca do perigo, né, de se manter longe do pacto, né, e vai mostrar para o povo de Judá o que aconteceu com o povo do Reino do Norte. Então, em quem você confiará para o seu livramento, né? E o segundo bloco, do 40 ao 66, mensagem agora destinada aos judeus no exílio. Então, significa que ele está pregando, está profetizando que vai acontecer num futuro muito próximo, né? Então, no século 6, né, depois do seu ministério, infelizmente, o reino de Judá terá o mesmo destino que o reino do norte. E estas palavras do capítulo 40 ao 66 se destinam aos exilados, tá? Pontos salientes ou destaques em Isaías. Há vários, claro, né, gente? Há vários. Eu citei apenas 3, né? A vocação de Isaías, no capítulo 6, a forma como ele se apresentou ao Senhor Deus para ser o porta-voz de Deus, o profeta de Deus.
a profecia sobre o Emanuel, o Deus conosco, né? A profecia sobre o Messias, né? Que nós conhecemos bem, capítulo 9, capítulo 7, né? E aí nós temos a relação do Messias com o servo sofredor. O Messias nos primeiros 39, o Messias vencedor, esperado, né? E o servo sofredor de 40 a 66. Os judeus, geralmente não, eles interpretam o servo sofredor como sendo o próprio povo de Israel, tá? E nós sabemos que essas profecias sobre o servo sofredor dizem respeito ao nosso Messias, ao nosso Redentor, em especial o capítulo 53, que nós conhecemos muito bem. Então, como eu disse, o livro de Isaías é uma pequena Bíblia, uma mini Bíblia, são 66 capítulos, né, divididos em 39 e 27, como nós vimos na Bíblia também, e também ele vai apresentar o Messias como Messias esperado, vencedor nos primeiros 39 capítulos, e depois o servo sofredor, o Messias sofredor nos 27 capítulos finais. Próximo slide, por favor, Daniel. Aí nós entramos no livro de Jeremias, o segundo profeta maior, né? Era sacerdote de Anatote, uma cidade muito próxima de Jerusalém. Você sabe que os sacerdotes, eles podiam ter cidades, não tinham terras, mas podiam ter cidades, e serviam, então, ao Senhor no templo. Então, Jeremias era sacerdote, seu ministério se deu por cerca de 40 anos, entre os anos 627 a 586, lembra que 586 foi o ano da destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico, né? E ele serviu, né, no Reino do Sul, porque nessa época o Reino do Norte não existia mais. O Reino do Norte foi destruído em 722 a 721 antes de Cristo, né? E você sabe que a datação ela vem decrescendo, né? Antes de Cristo ela vem decrescendo. Então, o Reino do Norte não existia mais, tá? Então, o ministério de Jeremias é um ministério difícil, né? Muito difícil, né? Vocês vão perceber, alguns comentaristas, estudiosos, gostam de chamar Jeremias de profeta chorão, né? Porque ele ele lamenta, né, muito a forma como o povo de Judá, o Reino do Sul, recebe a sua mensagem, recebe a sua própria pessoa, ele é preso, ele é humilhado, né? E ao final de 40 anos, ele vai se entristecer mais ainda, porque tudo quanto ele alertou, né, aconteceu porque o povo não lhe deu ouvidos durante 40 anos do seu ministério. Pois bem, então, o esboço do livro de Jeremias. Então, você tem, dos primeiros 29 capítulos, um destaque sobre o pecado, né? O relacionamento rompido com Deus, lembra da estrutura básica, né, da mensagem? Então, o pecado, relacionamento rompido com Deus e o juízo, o castigo, né? Dos capítulos 30 ao 33, a restauração de uma nova aliança. Ele anuncia uma nova aliança, inclusive essa nova aliança será mencionada lá no Novo Testamento. Depois, os capítulos 34 a 45, desculpa, ele fala dos últimos dias de Jerusalém, né? Porque o povo de Judá, o Reino do Sul, confiava em duas coisas. Em primeiro lugar, o templo de Deus estava em Jerusalém. Se o templo, a casa de Deus, estava em Jerusalém, então aqueles que moravam em Jerusalém não precisavam ter medo algum, porque Deus não deixaria destruir a sua cidade. Em segundo lugar, no âmbito político, eles também estavam, entre aspas, confiando nas forças do Egito,
tá? Então, quando o Império Babilônico começou a vir na direção da Palestina como um rolo compressor, né? Então eles se seguraram nessas duas ideias, que Deus não deixaria que Jerusalém fosse destruída por causa do templo, e também que eles podiam contar com a ajuda do Egito, tá? Então, Jeremias ele vai condenar essa falsa esperança. Ele, em um certo momento, vai dizer para eles: templo, templo do Senhor, é isso que vocês dizem, mas tudo será destruído, né? E também ele condena, né, essa busca por ajuda do Egito. Por isso que ele fala: maldito é o homem que confia no homem, no braço do homem, né? Porque eles estão confiando no Egito. Bom, aí ele tem, no bloco dos capítulos 46 a 51, um juízo contra as nações da sua época. Até mesmo a Babilônia haveria de ser castigada também, né? Então ele vai apresentar um quadro geral do juízo de Deus contra todas as nações da época, né? E aí no capítulo 52, o último, mais uma descrição sobre a queda de Jerusalém. Então vocês podem perceber que o ministério de Jeremias não foi um ministério fácil, né? As mensagens são mensagens urgentes, né? São mensagens duras, e é por isso explica o porquê ele foi perseguido, ele foi preso. É interessante que ele é preso, né? Todo mundo está querendo fugir de Jerusalém porque as coisas estão ruins, né? E aí o tio dele vem para vender um terreno para ele. Ele está preso, né? E o tio vem para vender um terreno que, na verdade, ninguém será mais dono. O dono será o Império Babilônico, mas ele vem vender o terreno para Jeremias. E Jeremias compra como forma de uma mensagem profética, no sentido de que haveria de retornar o povo de Deus à sua terra, e aquela compra simbolizaria esse retorno, tá bom? Próximo slide, por favor. Então, Lamentações de Jeremias, né? Então, como o próprio título sugere, né, Jeremias lamenta a destruição de Jerusalém. Então, uma das cenas que podemos imaginar é ver Jeremias contemplando as ruínas de Jerusalém, e ele chora sobre essas ruínas, né? Jeremias, ele foi poupado pelo poder babilônico. Os babilônios entraram, arrasaram Jerusalém, mataram, fizeram a festa, mas Jeremias foi poupado, né? E Jeremias, então, sendo sobrevivente, né, ele vai poder, então, contemplar essas ruínas, né? Grande parte do povo vai ser levado cativo para a Babilônia, e os que ficaram são os pobres, os mais miseráveis, né? Que ficaram em Jerusalém. E Jeremias vai estar entre eles, vai ser poupado entre eles. Nós não temos isso muito claro, mas a história conta que Jeremias ele profetizou em Jerusalém mais algum momento, né? Houve um levante em Jerusalém contra o poder babilônico. Quando veio a repressão babilônica, os revoltosos sequestraram Jeremias e o levaram para o Egito, e lá ele teria morrido, né, no Egito, tá? Mas nós não temos muita certeza disso. Mas Jeremias, então, aqui está vivo, está diante das ruínas de Jerusalém, e vai lançar esse lamento. Os lamentos são poemas acrósticos, alfabéticos, ou seja, né, os primeiros 4 lamentos que você verifica no livro de Lamentações, ele segue aquele esquema do Salmo 119 que nós já vimos, né? Não sei se você lembra, onde no Salmo 119, cada bloco de versos começa com uma letra do alfabeto
do alfabeto hebraico. Assim também, né, Lamentações segue esse mesmo esquema, né? Cada capítulo de Lamentações é um poema organizado em ordem alfabética no hebraico, tá? Então, isso você vai encontrar. Então, veja só, a beleza do estilo literário associada ao profundo lamento, à profunda tristeza do profeta em ver a situação de Jerusalém. Então, nós temos o esboço das suas lamentações. Então, capítulo 1, né? Jerusalém é personificada, é como se fosse uma mulher, né? Que foi vítima de violência, né? Nos capítulos 2 e 3, ele fala sobre a ira de Deus manifestada na destruição de Jerusalém. Então, não são os babilônios, portanto, os responsáveis diretos pela destruição da cidade de Davi. Jeremias atribui a ira de Deus, né? Conforme a mensagem que ele vinha pregando. Se vocês não voltarem, né, vocês vão ser castigados, etc, etc. Então, isso aconteceu. No capítulo 3, nós temos uma mensagem de esperança de Jeremias em meio às ruínas, né? Então, nós amamos muito aquele texto, né? Que fala que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e, enfim, ele tem uma mensagem aí de esperança em meio às ruínas de Jerusalém. Nos capítulos 4 e 5, ele vai falar da situação pós-tragédia, né? O que vai acontecer, por exemplo, no capítulo 5, né? Versículo 13, por exemplo, os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha, os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a sua música. Então, é um cenário pós-tragédia, pós-destruição de Jerusalém. Próximo slide, por favor. Quando houve a queda de Jerusalém e, portanto, a destruição do Reino do Sul, em 586, 587, haviam 3 profetas atuando, né? São contemporâneos, tá? Só que cada um operava em um cenário diferente. Então, como eu disse, Jeremias foi sobrevivente, foi poupado pelos babilônios, e ele continuou a trabalhar, vamos assim dizer, a ministrar em Jerusalém. Ezequiel e Daniel foram levados como cativos para a Babilônia. Só que Ezequiel ficou no meio dos cativos, no meio do povo cativo, tá? Então, junto ao rio Quebar, etc., ficava, então, a comunidade dos judeus cativos, né? Então, Ezequiel exerceu seu ministério entre eles. E Daniel, ele foi para o palácio, foi para a corte, né? Ele fazia parte daquela elite, né? Que foi levada por Nabucodonosor para serem capacitados, treinados, ensinados na cultura babilônica, porque eles queriam que os mais preparados pudessem difundir a cultura babilônica. Por isso que Daniel foi para o palácio, Daniel e seus amigos. Então, veja, Deus não deixou desamparado o povo de Israel, né, o povo de Judá. Jeremias ficou com os pobres ali, os sobreviventes, Ezequiel ficou com os cativos, a maioria que foi levada ali para a Babilônia, e Daniel ficou no palácio, no meio do poder, né, junto ao poder, ao governo. Tá? Próximo slide. Então, os 3 estão trabalhando ao mesmo tempo, são contemporâneos. Okay? Livro de Ezequiel. Ele também é de família sacerdotal, profeta, mas também de família sacerdotal. Então, um sacerdote podia ser profeta também, né? Só um profeta que se não fosse da tribo de Levi, esse profeta não tinha como ser um sacerdote. Muito bem, seu ministério foi exercido entre os exilados na Babilônia, né, então, portanto, no século 6 a.C., e o seu livro pode ser esboçado da seguinte maneira.
capítulos 1 a 24, a perda da presença de Deus e juízo contra Jerusalém. Então, qual era o lamento do povo de Judá, os judeus, que estavam lá na Babilônia? Eles se sentiram abandonados por Deus, porque julgavam que Deus só ficava em Jerusalém. Essa era a tristeza do povo de Judá cativo na Babilônia. Achava, olha, Deus não está mais conosco, Deus só fica lá em Jerusalém, e aqui então estamos abandonados. É por isso que Ezequiel, ele vê, né, o carro trono de Deus, o carro trono de Deus, no capítulo 1. Ou seja, é como se Deus estivesse se deslocando de Jerusalém para a Babilônia, mostrando que ele está presente com o povo dele na Babilônia. Tá? É por isso que Ezequiel vê, né, esse carro trono de Deus, que está no capítulo de número 1. E os seres que se apresentam diante de Ezequiel lembram aqueles mesmos seres que estão diante do trono de Deus em Apocalipse capítulo 4, tá? Então é o mesmo Deus, tá? Então Deus se apresenta a Ezequiel lá, e então isso é uma mensagem de conforto para o povo, porque eles entendem que Deus está com eles lá naquela terra longínqua e estranha. Aí nos capítulos 25 a 32, nós temos o juízo contra as nações, exatamente como nós encontramos em Jeremias e também um pouco também em Isaías, né? E a presença de Deus restaurada e um novo templo nos capítulos 33 ao 48, mais uma mensagem de esperança para o povo cativo, né? Então, Deus haveria de fazer com que o povo retornasse à sua terra, né? E que o templo, o novo templo, fosse reerguido. Isso é outra mensagem de esperança para um povo que está cativo, exilado em terra estranha, tá? Então, o livro de Ezequiel é de um profeta sacerdote, né? Ele exerceu o seu papel entre os exilados, entre os cativos, e trouxe como mensagem, como tema central, mais importante da sua mensagem, é que não se perdeu o cuidado de Deus acerca do seu povo em terra estranha. Próximo slide, por favor. Livro de Daniel. Então, vamos lembrar que Jeremias, Ezequiel e Daniel foram contemporâneos, né? Cada um em sua esfera de ministério. Então, Daniel, seu ministério ocorreu em 2 governos. Então, vamos lembrar que o Império Babilônico foi o primeiro, né, a destruir Jerusalém e a dominar grande parte do mundo conhecido, e eles foram derrotados pelo Império Medo-Persa, né? E aí, então, Daniel então exerce papel importante nos 2 governos, tanto no babilônico, onde ele recebe uma posição de distinção, né? Quanto no Medo-Persa, onde ele também vai ser respeitado e será também um líder político. Isso é interessante também. Obviamente, seu ministério se deu depois da queda de Jerusalém em 586 a.C. Basicamente, o esboço do livro pode ser assim apresentado. Dos 6 primeiros capítulos, nós podemos ver que Deus é mais poderoso que os governantes e deuses da Babilônia e da Pérsia, né? Inclusive, ele é chamado de Deus Altíssimo, né? No sentido de que ele tem uma posição destacada, superior às divindades e aos reis que eram adorados na sua época. Dos capítulos 7 ao 12, ele apresenta os reinos do mundo e o plano de Deus para o futuro, né? E aí uma observação interessante, junto com Gênesis, Salmos, Ezequiel e Isaías,
Daniel é um dos livros do Antigo Testamento que mais exerceu influência sobre o livro do Apocalipse. A parte narrativa do livro de Daniel está nos primeiros 6 capítulos, onde conta a história, né, de Daniel, seus amigos, que você conhece muito bem. Os capítulos 7 ao 12 está a parte mais, vamos assim dizer, mais profética. E é aí que você vai encontrar, por exemplo, os animais, né, que são tidos como representações de poderes políticos e o que vai acontecer com eles. E o capítulo 7 ao 12 é aquele que diz mais respeito ao destino da humanidade. Tá? Está a profecia mais para escatologia, capítulo 7 a 12. Próximo slide, por favor, Daniel. Bom, aqui nós temos os profetas menores, né? Dos profetas menores, nós, como já destacamos, que é de Oséias a Malaquias, né? Eles têm temas em comum, né? Eles têm a mesma estrutura de mensagem, como nós já colocamos, né? A confrontação, né? A denúncia da quebra do pacto, né, em primeiro ponto. O segundo ponto, um chamado ao arrependimento através do anúncio do castigo, né, também vem o chamado ao arrependimento. Então, você vai encontrar essa estrutura básica da mensagem de todos os profetas, né, em especial os profetas menores. Então, a violação da aliança, o castigo, o arrependimento e restauração. Só que nós vamos ter também aqui a menção sobre o dia do Senhor, tá? Esse é um tema muito importante nos profetas menores, o dia do Senhor. E aqui eu quero, então, investir um pouco de tempo sobre essa questão do dia do Senhor. Então, se você abrir lá em Oséias, então nós vamos agora passear um pouco sobre os livros dos profetas menores. Então, veja lá, Oséias. Depois nós vamos ver livro por livro, tá? De cada profeta menor. Mas aqui vamos só destacar esses temas. Então, Oséias 1:5, nós lemos: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Naquele dia. Que dia é esse? Capítulo 2, 16 a 18, nós lemos: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Naquele dia. Que dia é esse? Então, nós encontramos um grande tema teológico do Antigo Testamento, que foi batizado de O Dia do Senhor. Mas vamos continuar, né? Joel, capítulo 2, 31. Né? O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Dia do Senhor. Então, o sol, então haverá uma manifestação grandiosa, né, que envolve o céu, né, no grande dia do Senhor. Então, nós já estamos tendo uma ideia do que seja esse dia. Em Oséias, ele chama de naquele dia, e naquele dia haverá o quê? Disciplina e restauração, como nós vimos. Em Joel está dizendo que os céus vão se revolucionar, né? O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, né? Antes que venha o grande dia, o grande e temível dia do Senhor.
Amós, vamos para Amós 5, 18 a 20. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse o urso, como alguém que entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Ou seja, como aquele homem que foge de um leão, encontra um urso, entra numa casa para fugir do urso e é picado por uma serpente. Não tem como fugir. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Obadias, né? Então, versículo de número 15. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Então, dá uma ideia do quê? Juízo, né? Miqueias 2:4. Naquele dia, vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Então, ideia de juízo. Abacuque, né? Abacuque, profeta Abacuque. Vamos ler aqui. Ele fala também, capítulo 3, 16. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Sofonias 1, 7, 16. Aqui nós vamos ler apenas alguns versículos, vamos ler a partir do versículo 14. O grande dia do Senhor está próximo, tá? Em Sofonias 1, 14. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Vamos ler Ageu 2, 23, que está assim. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de vocês um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. E Zacarias 14, 1. Né? Vamos ler Zacarias 14, 1. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Então, vejam, a ideia que vem a respeito desse dia, ou naquele dia, é uma ideia onde haverá uma manifestação muito clara de Deus, do seu juízo sobre a terra, sobre castigo dos ímpios e também sobre a restauração do povo. Né? Então, esse dia é um dia escatológico, ou seja, que diz respeito ao fim dos tempos. Mas os judeus esperavam que esse grande dia do Senhor fosse também, e é, né, o dia em que Deus tocaria na terra de forma literal, né, para estabelecer o seu reino, né, colocando Israel como a primeira nação dentre todas as demais nações, né, e aí então reinar para sempre. Tá? Essa era a esperança dos judeus acerca do dia do Senhor. Quando a gente estuda as Escrituras, a gente percebe que esse dia do Senhor está sendo efetivado, está sendo realizado em duas etapas. Né? A primeira etapa, né, foi a vinda do Senhor tocando na terra, literalmente.
não num trono, não com um exército, mas tocando na terra numa manjedoura, tá? É por isso que o judeu não conseguia conectar, né, o nascimento de Jesus, né, com o dia do Senhor, porque eles esperavam ali uma manifestação extraordinária no céu, sinais nos céus, etc, 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 com a manifestação do Senhor tocando na terra. Jesus, Deus, né, tocou na terra através de uma manjedoura. Ele, sem dúvida nenhuma, é rei, porque descendente de Davi, né? E quando você percebe, por exemplo, na crucificação de Jesus, né, você vai ver que realmente os céus vão escurecer quando ele entrega o seu espírito, né? Isso vai de encontro, vai ao encontro, né, vai a favor da profecia do Antigo Testamento. Estava se cumprindo aquilo que estava predito pelos profetas em Jesus, né? Então, o dia do Senhor está sendo cumprido em etapas. Primeiro ele vem, ele oferece sua própria vida, né? E tudo que acontece no seu ministério dizem respeito às profecias do Antigo Testamento. E agora aguardamos a sua segunda vinda. Na sua segunda vinda, aí vai entrar esse cenário que os judeus imaginavam, né? Porque ele vai aparecer nos céus com os anjos, com seus exércitos angelicais, né? Vai derrotar o anticristo e todos os inimigos de Deus e vai estabelecer definitivamente o reino de Deus na terra. Entenderam? Então, como é que nós vamos interpretar? Porque no Antigo Testamento, eles não veem isso realizado. É uma profecia. Nós, que estamos nessa posição privilegiada de poder olhar para trás, já vimos que parte dessa profecia já se cumpriu. Deus tocou na terra, numa manjedoura, mas tocou na terra, né? Começou o reino de Deus a partir de Jesus, né? Todas as profecias, em especial de Isaías, foram cumpridas em Jesus. Agora ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e agora nós estamos aguardando o seu retorno, porque aí se fecha, se completa o cenário do dia do Senhor que foi profetizado por todos os profetas, tá? Por esses profetas que nós citamos, ok? E temos também, obviamente, a mensagem do amor de Deus, né? Por exemplo, Malaquias 1:2, um versículo pequeno, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó. Então, o amor soberano de Deus, o amor que vem da sua vontade soberana. Então, isso também é destacado nos livros dos profetas menores, ok? Então, vamos abrir agora para perguntas. Pode tirar para a gente, Daniel? Obrigado, Daniel. Então, vamos às perguntas. Então, vocês viram, é uma introdução aos livros proféticos. No nosso próximo encontro, nós vamos apresentar um esboço de cada um dos 12. Tá? Aqui é uma ideia geral dos 12 e também apresentamos os 4 grandes, os 4 maiores, tá? Então, perguntas, pastor, dúvidas... Eu vou dar uma saída, tudo bem? Ok, pastor. Pastor, eu vou precisar dar uma saidinha, tudo bem? Tudo bem, não tem problema não, pastor. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, fique na paz. Gostei muito, tá? Tá Deus convidado. abençoe. Tá convidado, sempre. Ok. Com certeza aceitei o convite. Amém, amém. Muito bem, perguntas? Deus abençoe. Pastor? Sim. Oi, a restauração se dava através do sacrifício que os sacerdotes faziam? Então, isso não estava mais sendo
como é que eu posso dizer? Você está falando na época dos profetas, né? Na época dos Porque fala que profetas. tem restauração, né? Tem o castigo, o julgamento e depois, se a pessoa se arrepender, tem a restauração, né? Isso, exatamente. Se o povo se arrependesse, Arrependeu. havia, sim, a restauração, né? Mas se o povo não se arrependesse, mesmo que apresentassem sacrifícios, eles não seriam perdoados, entendeu? Porque a ideia que eles tinham é que Deus se contentava com sacrifícios, né? Que não estava, que não exigia nada do coração, apenas apresente o sacrifício e está tudo certo, você paga a conta. Né? E Isaías vai condenar, ele vai trazer a palavra de Deus, né? Capítulo 1, né? Versículo 11, né? Por exemplo. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios, os meus pátios, né? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Então, percebam, eles iam ao templo, levavam os sacrifícios, conforme a lei. Mas Deus via o quê? O coração. Por isso que ele diz, eu não suporto mais, eu não quero mais. Suas festas, tudo foi estabelecido por Deus. Né? Mas o que acontecia lá? Eles se apresentavam no ritual mecânico, né? Mas não apresentavam o seu coração. Por isso que Deus resistia. Por isso que você tocou no ponto nevrálgico. Se houver arrependimento, beleza. Mas se não, tudo que eles fizerem no templo será repudiado, rejeitado pelo Senhor. Por isso que ele diz assim no versículo 16, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. É isso que ele está falando. Aí no versículo 18, é um convite. Venham, vamos refletir juntos. Deus está falando para o povo. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, eles como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Arrependimento. Ou seja, né? A pessoa pedir perdão e continuar fazendo. Se a pessoa pedir perdão e continuar fazendo, não adianta ser perdoado, né? Não foi arrependimento. Não foi arrependimento. O problema aqui exatamente, o problema aqui é um problema atual. A hipocrisia. A hipocrisia é você desempenhar um papel. Você não mostrar quem realmente você é. Você está desempenhando um papel. Então, o povo de Israel, o povo de Judá, na época de Isaías, era um povo idólatra, que estava servindo a outros deuses, mas ia ao templo. Entendeu? Hoje seria o equivalente a alguém ir ao terreiro durante a semana e domingo ir à igreja tomar a ceia. Sim. É isso. Exatamente isso. Entendeu? E olha, tem, viu? Tem. Nossa. Tem, infelizmente. Olha, vou falar. É igual você fala assim, que a gente fala, né? Não fala que ama, prova que ama, né? Com atitude. Não adianta você falar que ama
e não ter atitude, né? Perfeitamente. Exatamente isso. Por isso que eles eram assertivos, por isso que eles eram contundentes. Uhum. Né? Porque Deus está sendo assertivo aqui. Eu não quero seus sacrifícios. Eu não quero seus holocaustos. Lavem-se primeiro. Uhum. Lavem-se, purifiquem. Se os seus pecados forem vermelhos como a escarlate, se vocês me obedecerem, eles serão brancos como a lã. Então, aquele que pede perdão e continua no pecado, né, ele não se arrependeu, ele teve remorso. O remorso é transitório. O arrependimento tem natureza permanente. A pessoa diz, eu nunca mais vou cometer esse pecado. Isso é arrependimento. Né? O remorso poxa, igual o Judas Iscariotes, né? Ele parece que foi um arrependimento, mas foi um remorso. Por que foi um remorso? Dá para provar que foi um remorso? Não deu tempo, porque ele se matou, né? Ele se matou. Mas vamos imaginar que Judas Iscariotes devolvesse as 30 moedas, né? E aí, então, os sacerdotes virassem para ele e falassem, tá bom, né? Paciência, então cancela tudo, né? Porque se devolveu as 30 moedas e tudo se acertasse. Né? Eu tenho certeza que se houvesse uma outra oportunidade, chegasse a Judas Iscariotes, falasse assim, olha, nós oferecemos da primeira vez 30, agora a gente oferece 60 moedas. Opa. Nem de prata, de ouro. Você acha que ele não ia querer? Claro que ele ia querer. Né? A Bíblia ensina em João, no Evangelho de João, que ele era o tesoureiro dos 12, do grupo apostólico, ele que recebia as ofertas, né? Porque para eles sobreviverem, ele que era o administrador, era o tesoureiro dos discípulos, dos apóstolos, e ele tirava, né, daquilo que entrava, dinheiro para ele. Já era ladrão, né? Então, você ia esperar uma atitude dessa. Então, o remorso é transitório. Sente a tristeza, né? Naquele dia diz, nunca mais, etc. Tal, mas no dia seguinte está lá, praticando a mesma coisa. O arrependimento, não. Se ele tivesse se arrependido, ele não teria se matado. Perfeitamente, né? Daria sua vida pelo Senhor, né? Tal, né? Por aí. Né? Mas, né? Então, o que os profetas estão exortando o povo é exatamente ao arrependimento, dizer nunca mais cometeremos esse pecado. E o grande pecado aqui, né, antes do cativeiro babilônico, tá? O grande pecado da nação foi a idolatria. Isso foi o grande pecado. Grande pecado. Né? Havia outros, claro, como está sendo colocado aqui, violência, injustiça social, né? Miqueias vai falar de injustiça social, Oséias vai falar, Amós vai falar injustiça social, mas o grande pecado é a idolatria, né? Que é considerado um adultério. Nós vamos ver depois, é um adultério espiritual, que nós vamos ver em Oséias, né? Então, eles pecaram, eles foram castigados, né, porque eles continuavam teimando na idolatria, Baal, Dagon, Astarote e outros deuses e deusas que eles seguiam, né? Mas quando eles retornam da Babilônia, 70 anos depois, né, quando eles retornam, vocês percebem que o judeu nunca mais pecou o pecado da idolatria. Quer dizer, aprenderam a duras penas, né, a questão da idolatria. Sim, Milton. Ontem, a minha irmã passando lá na televisão, e aí tinha não sei que igreja que estava orando de joelhos, mas abraçado com, assim como se fosse um tambor, era todo tipo rendado, assim, dourado. E eu falei para minha irmã, né, como elas não vão na igreja, eu falei assim, isso é idolatria, porque ele está abraçado ali, o que é aquilo? Falei, é uma idolatria. Falei, já começa por aí que não é um evangelho que ele está pregando, né? Ele estava orando com o microfone junto e abraçado com parecia um tamborzinho assim dourado, sabe? Falei, o que é isso, gente? Idolatria, né?
Nada na criação, na natureza, né, pode representar o nosso Deus. Nada. Não existe absolutamente nada que possa representar o nosso Deus, né? Aliás, nós somos proibidos, Êxodo 20, de fazer qualquer tipo de representação do nosso Deus. Não tem como. É claro que existem obras de arte aí, por exemplo, na Capela do Vaticano, né, que existe uma representação, uma pintura, né, de Deus como um idoso, né, indo na direção de Adão, o homem. Então, enfim, mas são inadequadas, né? Aquele que pode estar mais próximo da aparência humana é Jesus Cristo, que subiu aos céus como homem e homem glorificado. Mas nós não temos como representar o Pai, como representar o Espírito Santo, não tem como. Por isso que somos proibidos, né, de fazer representação ou comparação com qualquer ser da natureza, qualquer ser da criação. Ele não pode ser comparado a nada que venha da imaginação humana. Então, tudo aquilo que substitui, né, ou quer substituir Deus, torna-se idolatria. Tá? Torna-se idolatria. Os católicos hoje dizem que eles não adoram os santos, eles têm um temor, né, uma reverência. Mas o fato de você se curvar, se ajoelhar, né, são implicações complicadas, né? Você se ajoelha, você se prostra, você se curva diante da presença invisível de Deus, que não pode ser representado por nada na natureza. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque ele é maior do que aquilo que ele criou. Ele não pode ser comparado a algo que ele criou. Ele é maior do que aquilo que ele criou. Tá? Ok? Ok. Obrigada. Pastor? Sim. É a Márcia. Oi, Márcia. O senhor acredita que hoje em dia, claro, com outros tipos de idolatria até que nós temos, né? Nós estamos em situação pior do que esse povo de Judá? Estamos. Estamos em situação pior. Por quê? Né? Porque a igreja tem o grande privilégio, o grande presente de Deus de ter o Espírito Santo habitando nos crentes. Então, a nossa responsabilidade é maior. Os crentes, vamos dizer, o povo de Israel no deserto não tinha esse privilégio. Apenas alguns tinham esse privilégio de ter o Espírito de Deus sobre eles. Moisés, por exemplo, e alguma liderança que o acompanhou, como, por exemplo, aqueles 70 que o ajudaram na liderança do povo de Israel, né? Mas o povo em si, o povo geral, não tinha o Espírito Santo, embora fosse chamado povo de Deus, povo de Israel, né? Agora, nós somos chamados povo de Deus, povo de Israel, porque se pressupõe que todos nós somos templo do Espírito Santo. E se as coisas que estão acontecendo hoje se comparam àquilo que acontecia no passado, então nós estamos numa situação bem pior. Bem pior. Eles, pelo menos, tinham essa desculpa, né? Vamos assim dizer. Eu não sou templo do Espírito Santo, né? Nós não podemos ter essa desculpa. Então, por exemplo, a negligência, omissão diante daquilo que está entrando na igreja hoje, diante da corrupção, né, que nós encontramos também no seio da igreja, né, onde há uma... como é que se fala aquela palavra? Quando se tem uma aceitação dos valores deste presente mundo mal sendo aplicados dentro do seio da igreja. No campo da política, por exemplo. No campo da política, por exemplo. Esse
essa relação incestuosa, vamos assim dizer, essa relação repugnante com os valores que nós encontramos da política dentro das igrejas. Então, eu acho que isso é ruim, isso é péssimo, isso é pior, né? Um púlpito sendo cedido a um comunista, por exemplo. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas já aconteceu. O púlpito de uma igreja sendo cedido a um comunista, né? E a igreja fica lotada com bandeiras vermelhas, né? Próprias do dito cujo. Eu acho que isso é uma relação impura. Né? O pastor da época tinha que discernir. Então, eu creio assim, que nós estamos numa situação pior. Se Deus agia de uma maneira muito rígida, muito clara, com o povo de Israel, lá no deserto, no tempo dos reis, né, como nós vimos, tendo 2 exílios, o exílio assírio, no ano de 721, e o exílio babilônico, no ano de 586, e ele foi tão duro com eles. Você acha que ele não será conosco também por causa dessa situação? Né? Então, assim, mas é uma percepção pessoal, tá, gente? Ok? É algo meu, né? Eu acho que nós estamos numa situação pior. Até porque nós temos o quê? A história aqui com a gente. Está ensinando e a gente está cometendo as mesmas coisas. Então, eu vejo que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem essa percepção. Eu diria assim que às vezes até dá uma angústia, porque a gente não vê realmente saída. Eu entendo que a gente tem que orar que seja feita a sua vontade mesmo, Senhor, porque não adianta pedir restauração, porque parece que as pessoas estão sem enxergar, né? Então, é muito difícil, né? Realmente. Perfeito. Para pedir restauração, primeiro a pessoa precisa enxergar que há necessidade de restauração. Tem gente que não acha. Né? Por exemplo, pecado. O que é pecado? Hoje, nessa cultura que nós temos de relativizar tudo, que as pessoas falam assim, pode ser pecado para você, para mim não é pecado. E fica nessa, entendeu? Como é que a gente vai falar de pecado? Como é que a gente vai falar de erro? Pode ser erro para você, para mim não é. Pode ser que esteja errado para você, para mim está tudo certo. A gente encontra esse tipo de raciocínio dentro da igreja. Então, a palavra de Deus é absoluta, né? Ensina claramente o que é pecado, ensina claramente qual é a vontade de Deus, e a pessoa fala, pode estar escrito aí, mas eu não acredito nisso. Eu já ouvi pessoa falando isso. Um pastor atual aí falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Nossa. Atualizada. Né? Ela está tão atual, né? Pois é, mas para ele, né? Não, é um livro antigo, é verdade, é um livro antigo. Mas a sua verdade é eterna. Só que para ele não, tem que ser atualizado, porque não trata disso, não trata daquilo. É verdade, não trata de maconha, não trata de cocaína, não trata de crack. É verdade, não trata. Mas quais são os princípios que ela nos ensina a respeito de cuidarmos do nosso corpo, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, só porque não tem maconha aqui, significa que liberou geral? Não. Percebe? Só porque não tem a questão na corrupção, né? Sobre rachadinha, só porque não tem rachadinha aqui, significa que está tudo bem, está tudo liberado? Não. Percebe? Então, são pessoas que querem enxergar aquilo que querem enxergar, querem ouvir aquilo que querem ouvir. Né?
Então, quando um pastor começa a pregar sobre pecado, ele já coloca aquela cera no ouvido, né? E já, não, desligou, acabou, né? Como já ouvi, né? Pessoas falam, não vou na igreja para ficar ouvindo falar sobre pecado, que eu sou pecador. Não, eu já trabalhei que nem um burro na semana, né? Eu quero ouvir alguma coisa boa para mim, alguma coisa suave, não ficar ouvindo o pastor dizer que eu sou pecador, não, né? Por isso que as igrejas que estão enchendo são aquelas onde o pregador está falando, não, você é vencedor, você pode determina a sua bênção, toma posse da sua bênção, né? Autoajuda, né? Coaching, né? Autoajuda, beleza. Só que se os profetas do Antigo Testamento fossem vivos hoje, as igrejas deles seriam vazias. Os profetas de hoje tem assim, ó, tá assim de gente. Por quê? Porque você vai receber essa bênção, estou vendo uma grande porta, estou vendo. Quer dizer, é bênção, né? Os profetas do Antigo Testamento iam receber cartão vermelho na hora que pisassem na porta da igreja. Por quê? Muito difícil, Vocês pecaram. Vocês estão prestes a serem castigados. Se vocês não se arrependerem, Deus castigará vocês. Se arrependam, porque se vocês se arrependerem, a sua vida vai ser restaurada. A sua comunhão com o Pai será restaurada. Quem é que quer ouvir isso? Quer saber se vai ganhar uma casa, se vai conseguir um emprego, né? Enfim, nessa direção. Os profetas bíblicos não eram bem-quistos. Os profetas bíblicos não eram bem-quistos. Sabe qual é a tradição que diz a respeito de Isaías? Isaías, como eu falei para vocês, foi o profeta mais citado por Jesus. Mais citado. Quando você pega a carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, né? No capítulo de número 11, fala de todos aqueles que fazem parte da galeria da fé. Homens, né? E mulheres, claro, de Deus, que deram sua vida, né? Que manifestaram verdadeira fé no Senhor Deus e foram com ela até o final, né? Capítulo 11, versículo 35, vamos começar pelo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Olha a ideia já aqui, né? Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Então, todos heróis na fé, tá? Mártires, né? Versículo 37. Apedrejados, cerrados ao meio. A tradição diz que Isaías estava fugindo de Manassés, aquele rei que foi uma desgraça para Israel, né? Para Judá. Ele estava fugindo de Manassés e ele se escondeu em um tronco oco de uma árvore. Eles encontraram Isaías ali escondido no tronco oco de uma árvore, passaram uma corrente, né, fazendo com que ele ficasse preso ali dentro do tronco e serraram. Essa é a tradição. Que ele foi morto, cerrado ao meio. Essa é a tradição. Né? Então, vejam, eram homens que estão dispostos a dar sua própria vida, né? E deram sua vida em prol, né, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Só que tiveram esses fins. Agora, imagina hoje, um profeta de hoje, né? Não estou falando não são todos que são assim, claro, né? Mas aqueles que se enriquecem, né? Estão se enriquecendo com aquilo que nós chamamos de profetadas, né? Estão enriquecendo. Porque hoje, até me perdoem, mas é muito fácil ser profeta. Por quê? Se você seguir esse raciocínio, você vai ver que qualquer um de nós pode ser.
Porque vai chegar assim e vai dizer, olha, Deus está me mostrando que você vai ganhar uma casa. Ok. Aí você não ganha. Aí você chega para ele e fala assim, escuta, você profetizou que ia ganhar uma casa, mas não ganhei. Você não tomou posse da bênção. A culpa é sua. Você tinha que ter tomado posse. Percebe? Então, veja só como a situação hoje é confusa, é caótica, e há pessoas que dão ouvidos a isso. Uma outra coisa que me deixa muito assustado, e algumas pessoas não conseguem ver problema nisso. Vocês se lembram quando Paulo, né, ele vai a um lugar e há uma moça, uma escrava, que vai atrás dele e vai estar em Atos 16, a partir do 16. Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Uma escrava que tinha um espírito, não era o espírito de Deus, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Ou seja, ela era uma escrava que era usada por dois senhores, o espírito maligno e os homens que a tinham como propriedade, né? E ela ganhava muito dinheiro para eles que ganhavam dinheiro, né? Essa moça seguia a Paulo e a nós, aqui Lucas está se incluindo, né? Gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela está pregando. Ela está pregando. Percebe? Então, adivinhava o futuro, está pregando. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Então, todas as vezes que Paulo, Lucas e os demais apareciam, ela ia atrás deles. Esses homens anunciam a salvação. Ela está falando alguma mentira? Não. Ok? Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito, não à moça, ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e aí levaram para a prisão. Agora, gente, se o diabo usou uma moça como ele usou, fazendo até mesmo que ela dissesse verdade, porque Paulo e Silas estavam anunciando a salvação. O que será que está acontecendo nos dias de hoje? Né? Aqueles homens estavam tendo lucro porque certamente alguma coisa de fato estava acontecendo. Ela estava adivinhando. Eles estavam ganhando dinheiro, então estava dando certo. Vocês percebem? Então nós vivemos em tempos muito mais complicados. Porque Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar. Se nós não estivermos apegados à palavra de Deus, nós vamos ser enganados também. Por isso que se diz que o Senhor vai até mesmo abreviar aqueles dias, porque se aumentar 1 minuto a mais, até mesmo os escolhidos poderão se perder. Por causa do engano. Isso é um engano, né? Então, veja só, nós estamos falando de uma mulher que era possuída por um espírito que adivinhava o futuro. Vai num desses, não estou dizendo que são todos, gente, não estou falando que são todos, tá? Mas vai num desses que adivinha o futuro, fala, tá certo, porque adivinhou, contou minha história.
A pessoa contou minha história. A pessoa contou aquilo que só eu sabia. Aí se conecta o erro, né? Aí fecha com o erro. Temos que tomar cuidado, né? Temos que tomar cuidado. Por isso que eu falo que nós estamos em tempos mais difíceis. Só para fechar aqui, tem um comentário da Sueli. O Renan, você acha que há alguma forma de contornar esse relativismo todo que existe? Há muito dizerem sobre religião ser opinião apenas e cada um tendo sua opinião, não há nem discussão. Vejo que assim se tornou uma maneira considerada pelas pessoas intelectual de negar a palavra de Deus. É verdade. Hoje se fala que religião é uma questão de gosto, uma questão subjetiva, uma questão pessoal, né? Só que ocorre que se eu considerar isso como uma opinião, como uma escolha de vida, né? Eu vou estar jogando fora grande parte do que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui, de forma central, é que Jesus é o único que nos salva. Se a religião é apenas uma moda, um estilo de vida, uma escolha pessoal, se essa escolha pessoal não envolver Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, sinto muito, né? Na eternidade não haverá essa disposição politicamente correta, né? Sinto muito, né? Aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus é outra grande ilusão. Não levam. Só tem um único caminho. E ele mesmo diz isso, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem alternativa. Por isso que nós, crentes, somos chamados de intolerantes, né? Porque nós não admitimos um outro caminho para a salvação do homem. Hoje, o que é aplaudido, aclamado, é aquele que fala, não, tudo serve, budismo serve, judaísmo serve, tudo serve, né? Eu lembro uma vez que eu participei de um programa de televisão, onde eles convidaram um pastor, eu, né, um padre, que não foi, um espírita, kardecista, né, e um judeu, né, mas do judaísmo mesmo. A ideia era falar sobre, como que era? Cada um contar a origem da sua religião e fazer alguns comentários para que todo mundo tivesse dentro daquela bancada uma ideia, né, de cada um, né? E o âncora, o Daniel Contro, né, ele é adventista, mas ele não se pronunciava, né? Então, estava ali, eu estava do lado dele, e estávamos na mesa ali, cada um contando, eu contei a história dos batistas, etc. Quando chegou no judeu, então, com o kippá, né, tal, aí ele falou assim, não, mas toda religião serve, né? Buda, Maomé, tal, não sei o quê. Aí, como a câmera estava só focada nele, o Daniel virou para mim e falou assim, isso aí não é judeu, não. Eu falei, tenho certeza que não é judeu, não é judeu, né? Porque ele estava querendo o quê? Ter um discurso politicamente correto, né? Falando, não, tá tudo ok e tal, né? Não. Em termos de salvação, só há um nome pelo qual nós somos salvos: Jesus Cristo. Mas aquela religião faz isso, faz aquilo. É verdade. Se aquela religião, por exemplo, tem uma religião que está fazendo uma obra de caridade extraordinária. Nesses tempos de pandemia, está fazendo uma obra de caridade extraordinária, levando comida lá para o pessoal do Nordeste, o pessoal que está morrendo de fome, extraordinária. Mas se eles estão fazendo e nós não estamos fazendo, não é porque eles são melhores, é que nós estamos falhando. Não significa que a religião deles é mais certa do que a nossa. Não, é que nós estamos falhando. Então, só há um nome pelo qual nós obtemos salvação:
Cristo Jesus. Não há nenhum outro caminho. Não há atalho, não há quebra-galho, não. Só tem um único nome, Jesus Cristo. Então, nesse sentido, nós não temos como abrir mão. É o espírito dos profetas do Antigo Testamento. Eles não abriam mão disso. E iam até as últimas consequências. É isso que o Espírito de Deus espera da igreja hoje. Que vá até as últimas consequências de continuar proclamando Cristo como Senhor e Salvador. E cada vez mais nós seremos taxados de ignorantes, intolerantes, inflexíveis. Então se preparem, porque o cerco está se apertando. A falta de sabedoria de evangélicos brasileiros, políticos, de conduzir temas delicados no Congresso, no Senado, a falta de sabedoria está fechando o cerco contra a Igreja de Cristo. Cada vez mais haverá pessoas intolerantes com os evangélicos. Então, se preparem. Se preparem. Então, nós temos que manter com firmeza, como os profetas bíblicos, essa firmeza. Cristo é o único Senhor. Não tem negociação. Não tem. Ah, mas a religião de fulano, de Beltrano... Que bom, que bom. Mas salvação só em Cristo Jesus. Ah, mas aquela religião não fala inferno, não manda gente para o inferno. Ah, mas a nossa fala que se você não entregar sua vida a Cristo Jesus, sinto muito. Sinto muito. Eu não quero, mas sinto muito. Você não terá o céu. Percebe? Ok? Tá bom, gente. Então, na próxima aula, nós vamos dar uma introdução a cada um dos 12 profetas menores. É introdução, só para ter ideia, né, do que é o texto, tá bom? Nós não estamos fazendo estudos profundos em cada livro da Bíblia, só estamos apresentando, né, Isaías para vocês, Jeremias para vocês, mas um estudo mais aprofundado seria o caso, por exemplo, de pegar um semestre e dar só Isaías. Pegar um semestre e estudar só Ezequiel, aí sim, mas aqui não, é uma introdução, tá bom? Ok? Deus abençoe, viu?